Olá, boa noite. Agora conseguimos estar em definitivo no Zoom para fazer essa entrevista com a Cássia Marina Moreira, ou Cássia Moreira, que é, antes de ser produtora das essências vibracionais da água, da qual eu sou fã incondicional e usuária perene e eterna, é minha amiga pessoal. Então, hoje a gente vai falar de uma vertente das essências d'água, que são os livros infantis, que foi um produto abençoado e maravilhoso, Cássia, da pandemia, mas que já existia há muitos anos atrás. Em primeiro lugar, Cássia, agradeço o seu convite, agradeço a sua disponibilidade, a sua ideia da gente ter conseguido realmente, finalmente fazer essa live, né? E de poder estar trazendo para o mundo em conjunto, falando sobre esses livros que são maravilhosos e eu sei que vão fazer um super de um sucesso. Primeiro eu vou apresentar a Cássia Moreira. Cássia Marina Moreira, ela é psicóloga e é a produtora e sintonizadora das essências vibracionais da água, que já existem há 20 anos, 21 anos, né, Cássia? É isso? 20 anos, 21. 21 anos. Fez 21. 21 anos, já ganhou a maioridade. Olha, as essências vibracionais da água já são maiores de idade, já tem maioridade. Conheci a Cássia em 2000, há 20 anos atrás, e fui uma das primeiras que experimentou usar a essência das baleias em abrolhos, que é a essência que está fazendo 20 anos este ano. Então, esse ano é um ano de muitas comemorações, né, Cássia? Conta um pouquinho aí dessa trajetória das essências, de chegar até agora nos livros. Mais ou menos isso. Porque quando eu fui a Abrolhos fazer a coleta da água das baleias, eu já tinha montado a ideia de escrever também para as crianças, porque é muito bonito o lugar. E como a essência das baleias mexe com maternagem, com criança, com mãe, com berço, que é Abrolhos, na verdade, a historinha ficou feita, né, escrita, guardada e foi ficando. Sim. Mas nesse ano, com a pandemia, e não só por causa da pandemia, mas na verdade porque minha mãe estaria fazendo 100 anos. Abençoada então, mãe. Em comemoração aos 100 anos dela, é que eu achei que seria legal estar fazendo a publicação da essência das baleias, que eu chamo de a matriarca das essências d'água. Mas é a matriarca mesmo. E a gente eu preciso contar para todo mundo que está ouvindo que quando a gente se conheceu no curso de terapia floral de pós-graduação, e aí a Cássia levou as essências para a gente fazer para a gente experimentar, né, Cássia? A gente tomou e aí a gente anotou as impressões de como aí a gente ia se sentir. E eu acho muito legal eu poder contar isso, porque isso é uma história que você já sabe. Quando eu tomei pela primeira vez a essência das baleias em abrolhos, eu fechei o olho e eu me senti no colo de uma baleia gigantesca, como se eu estivesse dentro do colo dela. Então, nada mais bonito, e eu me arrepia de contar essa história, há 20 anos eu conto essa história, e há 20 anos eu me arrepio de contar, nada mais lindo que a gente, neste ano, que o sistema faz 20 anos, que é a comemoração da matriarca, da matriarca Moreira, sua mãe, que ela faria 100 anos, e a gente homenagear ela o sistema com essa história linda do livro das baleias em abrolhos. Eu sou uma fã do sistema, eu sou uma usuária contumaz do sistema, eu indico todos os meus pacientes que me conhecem, eu indico o floral sempre do sistema e está me fazendo uma falta enorme porque eu estou sem algumas das minhas essências e elas me fazem uma falta, todas elas. A baleia é a essência chamego do coração, porque além de ela trabalhar com essa maternagem toda, e ela é a matriarca, ela é a primeira, então ela tem um lugar especial no meu coração como essência. E aí agora você chegou e você escreveu uma história falando das baleias em abrolhos que chegam lá para fazer o quê? Para ver os seus filhos. Então, conta para a gente como é a história deste livro, porque esse livro é para também contar como é que é
o lugar que eu sempre tive vontade de conhecer depois que você conta O caminho, dele. E o caminho. Como é que foi, como é que o chegou nessa história caminho da de você essência. escrever? Exatamente. O caminho da essência até você escrever a história infantil para a gente conseguir ter ela agora em 2020. Então, no primeiro livro que eu escrevi, que foi o Águas que Transformam, eu escrevi a história das baleias que chegam a Abrolhos, vindas da Patagônia, que vão para lá para cruzar, para parir, para alimentar os filhos, etc. E aí montei uma historinha mais infantilizada, que era uma linguagem mais acessível para a criança. E ficou guardada, mas contando exatamente o caminho que as baleias fazem de tempos imemoráveis, chegando até Abrolhos, que é a costa da Bahia, vindo lá do frio da Patagônia, fugindo desse gelo todo, e permanecem na costa do Brasil, porque agora aqui não tem mais caça às baleias, é preservado, etc. e tal. Graças a Deus. E elas ficam de maio até novembro lá cuidando dos filhotes, cruzando, e depois voltam para a Patagônia, porque lá já vai estar mais frio, vai estar mais quente. Mais quente. Aqui começa a esfriar, no Brasil começa a esfriar e na Patagônia está esquentando. Então elas voltam, mas os filhos já estão mais fortalecidos, então eles conseguem chegar e conseguem brigar com o gelo. Então é mais ou menos essa historinha que eu conto, que eu achei importante estar contando às crianças, por quê? Por quê? Estão acabando com e elas vão herdar esse planeta. É verdade. Então elas precisam conhecer essas coisas que são parte do nosso planeta, esses animais que são memoráveis, né, assim, para que elas possam cuidar. Porque quando a gente conhece, a gente cuida melhor. Né? Então sabe que precisa preservar o litoral, essas coisas básicas que as crianças têm aprendido, que é não jogar copo, não usar canudinho, garrafinha, esse monte de coisa que é justamente para que esses bichos não corram risco de estarem engolindo e morrendo. Eu conheço essa história como terapeuta para conhecer a história da essência. Mas você foi contando a história e eu já imaginei, eu não vi o livro ainda, eu pretendo tê-lo, mas logo eu vou ter. Mas eu já imaginei a imagem em desenho da baleia mamãe conversando com a baleia filhinha, nadando e fazendo aquelas coisas tipo jornada do Procurando Nemo. Eu tô doida para ler a história, porque na minha cabeça já fez a imagem do desenho animado, né? E eu sei que está muito bem ilustrado o livro. E já foi começando a fazer a imagem dela. Nossa, o filhinho, mamãe, estamos chegando, não sei o que. Gente, já na minha cabeça, eu já fiz o Procurando Nemo das baleias em Abrolhos, né? Sabe assim, a jornada? A gente vai poder fazer, a gente vai fazer a animação da Pixar depois das baleias em Abrolhos. Já pensou que legal? Vamos. A gente vende a história para a Pixar e faz o Procurando a Jubarte. Viajando com a Jubarte. Viajando com a Jubarte. Gente, já imaginou? E você sabe que eu fiz essa imagem e é muito interessante porque, óbvio, quando eu conheci a história das baleias há 20 anos atrás, lógico, eu sempre gostei de baleia, eu não tinha filhos na época, né? Eu sempre gostei de baleia, sempre gostei da natureza, mas é óbvio que aí eu comecei a ter uma visão um pouco mais profunda, de prestar atenção na história da baleia, na história do mar. Eu sempre gostei de mar, enfim, né? Mas aí eu tive a oportunidade não de ver as jubartes, que eu me curvo a elas, mas eu tive a oportunidade de ver um outro modelo de baleia, que é a baleia franca. E é uma sensação tão absurda de êxtase quando a gente está perto delas, porque eu falei, faz de conta que eu estou vendo a Jubarte. Eu falava assim, Dona Jubarte, quando eu vi, né, a pontinha da baleia, assim. Falei, Dona Jubarte, comecei a conversar com ela. Então, eu fico imaginando o mesmo êxtase das crianças lendo a história da baleia e aí falando com a baleia. Eu falei, gente, eu converso com as baleias, eu converso com elas, é uma coisa assim deliciosa a gente poder, e eu fico imaginando as crianças fazendo isso. Mas aí você não parou na baleia, né?
pelo que eu estou sabendo, você não parou na baleia e a coisa continuou. Ah, Porque, afinal de contas, o então, sistema tem quantas essências hoje? são 44 essências. E as baleias, na verdade, o livro foi publicado esse ano, né? Aham, Em comemoração do centenário da minha mãe. sim, Mas a pandemia nos pegou em casa. é Então, o verdade. que era só uma ideia passou a ser um trabalho, né? Passou a ser uma Projeto. diversão poder Projeto. transformar as outras essências em histórias. Porque sempre Aham. que eu escrevo o livro das essências, eu conto o caminho que a essência que eu faço para a essência acabar acontecendo. Que, aliás, é uma delícia ler Então, isso. nesse caminho, né, que eu falo um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco da história social das ilhas, por exemplo, da ilha de Fernando Noronha, do lugar onde eu fui coletar água e o Uhum, porquê daquela história. Né? uhum, uhum, Então, tem muitos outros peixes, a nossa biodiversidade ela é fantástica. uhum. Então, e é isso que eu acho que as crianças precisam entender, né? Assim, que essa biodiversidade ela é imensa, mas ela precisa de cuidados. Então, apareceu a história do... Eu conheci o Enzo, O Enzo. assim, que é um molequinho aqui, morou aqui no meu prédio, e ele Aham, nada bem e não tinha medo de pegar as conchinhas as pedrinhas que a gente jogava na piscina. aham, E aí eu juntei o Enzo com o baiacu, não é assim, que é um peixe que fica, quando fica assustado, ele infla e se aham. enche de espinho. E aí, E bom, o Enzo peguei não e tinha escrevi a medo história, nenhum. O Enzo sem nenhum, medo nenhum e o Baiacu mas muito medroso. assim. E aí montamos uma história dos dois assustados, né? Enzo e o baiacu assustado. E foi interessante montar isso. Eu dei para um professor de artes, que é o Gabriel Nascimento, para ele fazer a Uhum. ilustração. A Gente, ilustração da baleia foi feita pela Paloma Dalbon. aham, E aí montei a história do Enzo. Bom, tá. da história do Enzo, assim, a pandemia não acabava, e aí eu puxei a história da Dona Raia. Ai, gente, a Dona Raia. E aí a Dona Raia, que é uma figuraça dos nossos Figuraça. mares e de todo mundo, né? E encantadora, E né? contradiz muito, e ela contradiz muito a história de que essa coisa do rabo de arraia, que a arraia é perigosa, que a arraia é isso, que a arraia não sei o quê. E, na verdade, quem mergulha conhece a arraia e sabe que a arraia é um ser super calmo. Tanto Ela é é que um nas poço essências de d'água ela se tranquilidade. chama arraia zen. A Raia Zen. Gente, é assim, eu conheço a Raia Zen, eu tive o privilégio, vocês todos vão saber, eu tive o privilégio de experimentar todas as essências logo que elas começavam. Eu tive esse privilégio. Ah, Então, assim, o Baiacu, ele já é meu parça, tipo, parceiro de ombro, assim, a Dona Raia, e eu tive a oportunidade de ver, depois, óbvio, prestando atenção, e ver as arraias, não mergulhando, porque eu não mergulho, isso é um privilégio da Cássia, né, mergulhar, mas eu vi a arraia num oceanário, e aí eu vi a arraia passando por cima de mim, assim, gigante, no oceanário. É a coisa mais encantadora e mais tranquila que eu pude ver na vida. É uma coisa assim, eu aham. olhava, quando eu vi, é verdade isso. Quando eu olhava para a arraia, eu via ela nadando por cima, assim, porque é um vidro, é um tubo de vidro, e ela nadava por cima. Eu chorei de emoção, porque ela nada plena, bem zen. Eu olhava assim e falava assim, Dona Raia Zen, você tá aqui, né, que você é zen mesmo. E eu fazia assim, para passar a mão na barriga dela no vidro, e ela nadando e flutuando, né? E como essência, obviamente, eu já tomei um zilhão de vezes a Raia Zen, porque ela realmente deixa a gente zen. E aí você fez 3 histórias. E aí a pandemia te deu, por enquanto, 3 histórias. Baleias, Baiacu Assustado e o Enzo, e Dona Arraia, que não é Dona Aranha, é Dona Arraia. Não, E mas aí, veio a Joaninha
viu o beija-flor. Não, agora temos 4 historinhas. Já temos uma Já temos, coleção. eu vou mostrar as capas, pode? Bom, lógico que pode. Ai, olha a baleia, gente. Dá vontade de passar a mão nela. Eu adoro ela, linda. Olha que linda. A baleia, A baleia. que é da Paloma Da Dalbon. Paloma. Aham. Isso. A Dona Dona Raia. Raia. Ai, bem isso mesmo que eu vi ela no cenário. Ela é tão linda. Quem é que fez a ilustração Que é da Dona Raia? o Marcelo Aventura, Ai, Marcelo, que nosso é amigão, parça, como diz parceiraço. você, nossa É parceira parça do de muitos tempo. anos. O Enzo. O Enzo e o Baiacu Assado. Você sabe que eu E vejo o agora Baiacu. E agora a Joaninha e o Beija-Flor. Então, me conta essa história da Joaninha e do Beija-Flor. Exatamente. Porque o Beija-Flor, Que eu é sei. do Marcelo. Marcelo também, o Parça. Marcelo É do Ventura Marcelo também, Parça. um parça. Marcelo Ventura. Na verdade, a Joaninha, ela veio só para florear a história do Beija-Flor. Porque para quem não sabe, a essência vibracional ela é do Beija-Flor. Ela não é da. Isso. Ela não é da Joaninha, ela é do Beija-Flor. Da Joaninha. Uhum. Mas a dona Joaninha, né, assim, vendo o Beija-Flor, a gente conta com o Beija-Flor. Ele voa para cima, para baixo, para frente e para trás, muito diferente dos outros passarinhos. É verdade. Assim, que ele gosta do mel das flores, do néctar das flores, mas às vezes ele também come bichinhos. Então é isso que a dona Joaninha fica assustada. Se bem que eu acho que a Joaninha é muito grande para ele, mas enfim. Né, assim, a Joaninha veio para corroborar a história, para assim, para mostrar que o Beija-Flor que ela também passeia pelas flores e vive entre as flores e as folhas. E ela vive escondidinha e voa. Mas é muito pequenininha. Então, a pandemia me deu essas 4 possibilidades que já estão 4 presentes publicadas. Isso virou uma série, né, Cássia? Publicadas, exatamente. E virou uma série. Exato. A ideia da série Vira Mundos é exatamente isso, para dar essa ideia para as crianças que o mundo inteiro precisa, não é assim, de ajuda. O planeta como um todo, não é assim? Porque aonde a gente vai no planeta, seja lá no gelo, onde tem as baleias, onde tem peixes, onde tem um monte de coisa. Lá no norte, no nordeste, também tem. Então, a gente precisa cuidar do planeta, né? Assim, tem que virar mesmo esse mundo de cabeça para baixo para cuidar dele. Porque elas vão herdar a Terra. Se elas herdarem a Terra e não aprenderem a cuidar, não vai sobrar muita coisa. Vai sobrar muita coisa, com certeza. A gente vai criar copinho de plástico, em vez de criar bichinhos, né? Porque certamente tem bichos que, como a gente fala, estão em extinção. Não é assim? Quer dizer, então, se a gente não cuidar, os bichos desaparecem e metade do planeta perde a graça. Com certeza. Vai ficar muito, muito besta viver. Agora, sabe o que eu achei Então, a ideia da série Vira Mundos é exatamente essa. Virar o mundo. Pro ano que vem tem novidade, hein? Uou! Nossa, essa pandemia rendeu, hein? Nossa, que pandemia produtiva, maravilhosa. Ela não acaba. Ela me prendeu em São Paulo. Entre o consultório e escrever, eu consigo fazer as 2 coisas. Então, por que não? Por que não? Mas você sabe que você mostrando as fotos, eu que conheço as essências, e óbvio, depois eu vou te perguntar e você vai contar das essências, você mostrando a capa dos livros, eu já, do jeito que eu falei da baleia no começo, que eu imaginei a dona baleia, a baleia mãe e a baleia filhinho, papapá, conversando, nananã, exatamente. Eu fiquei imaginando, na minha cabeça já veio a cena do baiacu conversando e colocar a imagem ou a fala
na boca do animal, é incrível isso, porque as crianças adoram. Na minha cabeça, eu já vi a história do Nemo, eu já vi a história da Joaninha na Pixar, eu já vi eles se mexendo e conversando e falando. E a dona Joaninha, seu beija-flor, pelo amor de Deus, isso é coisa que você faz. Olha, ela, a Raia, conversando com os bichinhos, olha só. Eu já imaginei a voz da dona Raia. E aí, pessoal, tudo bem? Como sei o quê? Toda plena, toda maravilhosa, assim. Então, a gente colocar a voz... Olha o Enzo e o Baiacu. Gente, o Baiacu é isso mesmo. Eu vi um Baiacu esses dias, na pandemia, só que morto, né, na beira do mar, assim. E aí, assim, obviamente que eu lembrei deles, eu falei, ai, não fizeram isso com o Baiacuzinho, coitadinho. Eu fico, às vezes eu tenho vontade de pegar, assim. E a gente deixou em todas as últimas páginas, ó. Ai, para as crianças colorirem, que delícia! Para as Olha que crianças lindo! interagirem com o planeta. Maravilha! Então, dá uma olhada no Dona Raia. Marcelo caprichou no Ai, o mar. Marcelo caprichou no mar. Gente, é bem isso mesmo. Tá lindo, tá lindo. Então, em Eu quero todos livro. eles tem, Eu quero tem a livro. baleia. Eu quero. Gente, me dá de Natal. Pode me dar de Natal, tá? Pode, eu tô aceitando. Obrigada. E temos o beija-flor. Então, a ideia é que em todos eles a criança possa interagir, Denise, fazendo essa ideia. Né? Assim, de Entrando na poder história. realmente... Exatamente. Então, trocar as cores, tem toda a interação da criança com isso. Não é só colorir, mas é entender a história e poder falar sobre ela depois. Então, e entender, e para as crianças entenderem qual é o bioma que esses animais estão e como eles vivem e como a gente pode, porque tem criança, principalmente em São Paulo, e as crianças, sabe o que eu acho legal? É legal a gente ter isso com as crianças, porque principalmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, as crianças às vezes não sabem de onde veio o pernilongo, que é um negócio que incomoda, né? Só sabe que faz uzu. Ela não tem noção que um pernilongo grandão não faz nada e que o pequenininho é o que pica, o que machuca. Que dirá um baiacu? Vai ver um baiacu na beira do mar, vai achar que ele vai morder ela. E o coitado tá ali mais assustado e mais indefeso do que a criança, né? E eu acho tão incrível, porque você já deu uma palhinha, né? A baleia... A essência das baleias em abrolhos trabalha essa questão da maternagem, do feminino, da criação, do aconchego, que a gente sabe que é incrível. Você já deu a palhinha do baiacu, que é trabalhar a questão do medo, né? O baiacu, quando ele fica com medo, ele infla. Então, essa questão da proximidade, né? Para quem quiser saber mais, a gente vai falar onde encontrar tudo isso depois, né? E aí, e a dona Raia? Já que ela é super zen, qual que é a palavra-chave da dona Raia? Tranquilidade, serenidade. Tudo aquilo que a gente precisa. Tudo aquilo que a gente precisa nessa pandemia, né? Eu diria que ela tira a ansiedade com a mão. Exatamente. Trabalha justamente isso. E o beija-flor traz a dinâmica, né? A energia. Porque o beija-flor, o coração dele bate milhões de vezes por dia, por hora, por minuto, por segundo. Não é assim? E depois, quando ele vai dormir, ele tira da tomada. Né? Então, ele tem o dia e a noite muito claro, muito lindo, muito pronto. E muito determinado. É muito legal. Muito legal para o povo que vira a noite pelo dia, que fica agitado, que vai para a balada. Né? Ou para quem precisa de energia, né? Para quem precisa de energia. Para quem precisa de energia. O Marcelo ajudou me dando uma palhinha aqui do aguaí, ó. Olha a flor do aguaí. É que Marcelo, como Marcelo é parça, ele ajudou com o aguaí, né? O Marcelo conhece todas as essências, então ele consegue que nem colocar que eu. As outras. Ele conhece que nem que eu as essências. Assim como ele colocou na borboleta, não é assim? Coloca outros bichos do mar. Então aí os spoilers... a ideia de outros livros
vem Então, por aí, spoilers. exatamente. Spoilers dos próximos livros para 2021. Para o ano, para 2021. 20 e 21 teremos os spoilers. Já sentiu os spoilers aí? Temos aí a Guaí, que é Aliás, uma já flor, né? é, Temos borboleta, que tem não, essência. o água ainda não, mas tem o peixinho bem esperto, que é da Chapada Diamantina, né, assim, que é Oh, o peixe cego, né? Assim, um que eu peixinho sou. que é cego, que vai trabalhar a diversidade, as diferenças, né? Assim, como é que ele consegue se virar mesmo sendo Cego, cego e morando embaixo da caverna. na caverna no Então, escurinho. esse já está, esse inclusive a Paloma já ilustrou. O Marcelo está com um que eu preciso mudar o nome, que o nome não está bom, mas que é sobre tartarugas. Todas É a elas ou história algumas em específico? tartaruga verde e tartaruguinhas. E Ótimo. tartaruga gigante também, que eu falo na tartaruga E de o nosso Galápagos. amigo, de Marcelo que vai Galápagos. fazer. Ah, Isso. E o Gabriel, que é um professor de artes infantil, aham, que fez o Enzo, vai aham. colorir para a gente, vai ilustrar para a gente um que se chama A Fofoca da Foca. A fofoca de quem? Da foca? A fofoca da A foca? Fofoca da Foca. É. Adorei! Adorei. Gente, E, né, grandes eventos em 2021. Adorei. grandes eventos em 2021, exatamente. Porque são essências que vão estar trabalhando uma série de possibilidades bacanas para as pessoas Uhum. e vão dar para as crianças uma pincelada, uma pitadinha do que são os bichos e o que eles fazem na natureza e aonde eles existem. Por exemplo, a foca está lá em Galápagos, com tartarugas especiais, com os lagartões, né? Assim, Os então, isso, né? lagartões. Assim, os iguanas marinhos, que são maravilhosos e que só existem lá. E É isso é uma verdade. das coisas que as essências faz. Né? Assim, quer Sim, dizer, as águas são coletadas em lugares especiais, onde coisas especiais e específicas existem. acontecem. E é Exatamente. por isso que ela traz essa chamada nas essências, que é muito importante, Sim, né? Que vai trabalhar especificamente, por exemplo, a calma, a temporalidade, como a tartaruga das gigante, tartarugas. Galápagos. Aham, E aham. assim, é só uma pita aqui, hein? É só uma pitadinha, mas o mais bonito é Então, que muito a bom. gente que conhece o caminho das essências e sabe que as essências vibracionais também têm relação com o comportamento dessas diversidades, desses diversos animais, vai trazer para as Uhum, crianças, além da questão da biodiversidade, da sustentabilidade e da proteção do planeta, também traz para elas a possibilidade delas se identificarem emocionalmente com aqueles seres e também se ajudarem e também conseguirem, mamãe, eu quero comer, eu quero tomar baleia, por exemplo, eu quero a ajuda do baiacu, do Enzo, para poder não ter mais medo. Então eu acho que a gente uhum, abre uma gama de possibilidades de auxiliar as crianças que infelizmente neste ano foram bastante prejudicadas nas questões emocionais, e você sabe disso, e eu também, como profissionais da área da saúde emocional das pessoas, né? Então a gente está abrindo, você está abrindo um uhum, leque de possibilidades muito incrível para as crianças, para que elas consigam ter voz, para que elas consigam herdar um planeta melhor, entender uhum. como cuidar desse planeta, mas elas vão poder também ter voz, de falar, mamãe, eu quero falar com o Enzo porque ele vai me ajudar a não ter medo. Eu quero falar com a dona fofoca, porque afinal de contas, que feio meu amigo fica fazendo fofoca do outro, sei lá, eu. Nem sei qual é a história, né? Mas eu acho que a gente consegue dar essa voz. Olha, eu já dei ideia para a história, que Uhum, louca. Não sou nem uhum. a dona da história, já estou dando É, história. que é justamente isso, né? Assim, eu me lembro de uma vez numa das vezes que a gente se encontrou com o do Alasca,
O Steve William? Johnson? Não. O Steve Johnson. O O Steve Como é que é o nome Johnson. do Alasca? Steve Johnson. Steve. Estou fazendo confusão com o Da Austrália. da Austrália. O Steve Johnson falava assim, que quando eu fui fazer uma palestra com ele, acho que você também estava junto, claro, Sim. Uhum. e eu sonhei com um monte de cristais, né? E fui conversar com ele no dia seguinte, ele falou, olha, para quem sonha com os cristais, né? Assim, quer dizer, você já está tomando a essência ao sonhar com os cristais. Exatamente. Se as crianças se identificarem com um bichinho ou outro, que tem essas essências por trás da história, não é assim? Sim. Talvez isso já as acalme, talvez isso já traga para elas a noção de que existem seres que, quando a gente observa, como você fez lá no aquário, Sim, não é assim? A gente exatamente. se acalma só de ver a raia nadando tranquila, vai, volta, vai, volta. Exatamente. Quer dizer, aquela ideia de que ela é agressiva, de que ela é tal, não existe, isso não é verdadeiro. Agressivos só somos ir nós. lá e aprender. Exatamente. Aprender a nadar, pode aprender a mergulhar com o tempo, e todas essas coisas para apreciar as coisas que o planeta tem e que a gente precisa ter consciência para cuidar deste planeta. Né? Cada E as vez crianças, mais, desde cedo, ter essa exatamente. consciência. Por isso que eu coloquei como sendo infantil e infanto-juvenil, porque algumas das histórias vão falar um pouco de geografia, de a história do lugar. Então, delícia. É um pouco mais... mas não que as crianças menores não possam entender, mas que já traz essa ideia. E o conhecimento de da biodiversidade. Sim, da biodiversidade. Coisas diferentes acontecendo. Porque conhecendo, são 44 essências, como você falou. Conhecendo a história de cada uma delas, a gente fica com vontade de ir nos lugares, a gente acaba entendendo e descobrindo o porquê de cada lugar. Então, não só os livros infantis, eu recomendo para quem for assistir essa live, também ler os livros adultos, que são os livros sobre o sistema das essências vibracionais, que são 3. As águas que transformam, segundo... Essências vibracionais da água. Essências vibracionais da água. E o terceiro é... O mar de Noronha, e outras águas. Porque dentro dessas 44 essências vibracionais, a gente tem essências coletadas relacionadas ao mar, especificamente. A gente tem essências coletadas relacionadas a ambientes específicos, e aí eu vou falar do Finisterra como um exemplo, que é o Cabo de Finisterra, lá na Espanha. A gente tem essências ligadas aos cristais, que você foi fazer a pesquisa dos cristais no Vale de Jequitinhonha, que eu me lembro, viu, como eu sei? E a gente tem a essência do aguaí, que você mostrou o aguaí, que é uma planta, que é uma flor, né? Tem a essência das borboletas, que você vai num borboletário, não é verdade? Aí, tá vendo como eu sei? Eu sei tudo! Tem de cor, ó. De cor e salteado. E aí, então, existe o próprio sistema representa a biodiversidade do nosso planeta de uma forma muito única. São espécies singulares, em lugares singulares, coletados num momento singular. Todo mundo tem que ler os livros, todo mundo tem que ir atrás das informações. Então, quais são as informações? Primeiro, a gente tem a série Viramundos, com essas 4 primeiras historinhas maravilhosas, né, das baleias, do Baiacu e do Enzo, da Dona Raia e do Beija-Flor e da Dona Joaninha. E em 2021 teremos a continuidade com mais algumas outras que a pandemia, graças a Deus, nos trouxe de presente, essa série, né? Para quem quiser conhecer o caminho da essência, porque é um livro delicioso de ler, esse caminho de como ela chega nas essências, 3 livros que vão falar das indicações das essências vibracionais e da história de como ela chegou nessas essências, e o site que tem todas as informações, essenciasdagua.com, que tem todas as informações sobre as essências, como adquirir essência, enfim. Cássia, a série Viramundos, ela é editada por qual editora mesmo? É pela Escortece, mas está à venda na Amazon, Lojas Americanas, Submarino
estante virtual, todo Perfeito. lugar. Todos os fácil de lugares. achar. Facinho de achar. Todo E, lugar. e os livros, everywhere. E os 3 livros que falam do sistema propriamente dito, eles foram editados por lugares diferentes, não é isso? Foram editados diferentes. Esse último, Mar de Noronha, que é pela Escortece, mas os 3 também estão na Amazon. Na Amazon e é mais fácil de achar. Nas boas livrarias e internet do ramo. Isso, na Livraria da Vila. Livraria da Vila, porque afinal de contas, em São Paulo, na Vila Madalena, tem que ter a Livraria da Vila. Perfeito. Tem que ter. Maravilha. E é isso aí. É isso aí. Obrigada, Denise. Dica de Natal maravilhosa. Compartilhem para todas as crianças, eu acho que é um presente sensacional e que ainda vai ter continuidade. Então, ele é uma série que está viva. É uma série que está viva. Pretendo deixá-la completinha, completinha. Completinha. Adorei, Cássia. Foi uma delícia a gente conversar, uma delícia poder trocar e relembrar de todas essas essências e saber dessa nova vertente. Eu amo as essências. Ó, adivinha se eu não amo as essências? Olha o que tem aqui. Uma borboleta. E aí é uma delícia poder conversar com você. Bom, amiga, né? Parça, amigona. Estamos aí. Exatamente. Beijo, há 20 Cassinha. anos na mesma vibe. Na mesma vibe. 20 anos de amizade. É isso aí. É isso aí. Nem a pandemia nos separará. Nem a pandemia nos separará. Nem a pandemia. Obrigado, Denise. Até mais. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.